Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Vamos falar sobre o Halloween ou Reforma Protestante. Hoje, especificamente nesse dia em que estou gravando esse vídeo, é dia 31 de outubro de 2024. Então, todo dia 31 de outubro, no mundo inteiro, é comemorado o Halloween, só que também é comemorado o Dia da Reforma Protestante. Para falar sobre essas duas temáticas, eu quero ler um texto da Palavra de Deus em Isaías, no capítulo de número 5 e o versículo de número 20, que diz assim a Palavra de Deus. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Eu creio que você já entendeu mais ou menos o que eu estou querendo falar, lendo esse texto da Palavra de Deus em Isaías capítulo 5, versículo 20. Então tem pessoas que mesmo sendo cristãos, chamam aquilo que é ruim de bom e muitas das vezes aquilo que é bom de ruim. Por que isso? Porque hoje é comemorado o dia do Halloween. O Halloween é celebrado em todo o mundo, como acabei de falar, no dia 31 de outubro. O Halloween também é conhecido como o Dia das Bruxas, o Dia de Todos os Santos também. Os cristãos, católicos, o catolicismo também colocou como o Dia de Todos os Santos. E tem suas origens em um festival celta chamado Samhain. Não sei bem se essa é a expressão. No século VI a.C., os celtas no norte da Europa celebravam o fim de ano com a festa de Samhain ou Samhain, festividade do sol, iniciada na noite de 31 de outubro e que marcava o fim do verão e das colheitas. Eles acreditavam que naquela noite o Deus da morte permitia aos mortos retornarem à terra, fomentando um ambiente de terror. Portanto, o dia de Halloween é o Dia dos Mortos. É o festival americano que acontece entre 31 de outubro e 2 de novembro. Nesse festival, os participantes se encontram em cemitérios, usam máscaras de caveira inspiradas na figura popular mexicana Catrina, para celebrar a vida de parentes falecidos. Você já se perguntou como esse festival, que inclui fantasias, abóboras esculpidas, fogueiras, travessuras, histórias de terror, realmente começou? Já se perguntou? Alguns acreditam que o Halloween foi trazido para os Estados Unidos por imigrantes europeus lá pelo século XIX. Os imigrantes eles comemoravam a boa colheita em volta de fogueiras e acreditavam eles que os deuses, eles homenageavam ali os deuses e eles acreditavam que acediam enormes fogueiras nas colinas para homenagear os deuses. Além disso, se vestiam com fantasias e máscaras para parecerem espíritos errantes. O Halloween é o segundo feriado americano em que os americanos mais gastam, perdendo apenas para o Natal. A cidade de Anoka, Minnesota, Estados Unidos, sediou um dos primeiros desfiles de Halloween no ano de 1920. Não à toa, a cidade se descreve como a capital mundial do Halloween. Aí o que é que se utiliza no Halloween? Primeiro, as abóboras. O costume de esculpir as abóboras pode ter surgido de uma lenda popular irlandesa. Segundo a lenda, um irlandês chamado Jake, uma vez prendeu o diabo em uma árvore, cercando com crucifixos. Por causa disso, Jake foi barrado tanto no céu como no inferno. O diabo então deu a ele uma brasa do inferno. O irlandês colocou a brasa dentro de um nabo, transformando-o em uma lâmpada para vagar pela terra em busca de um lugar para descansar. Então aí é a possível origem das abóboras.
Aí vem as cores preto e laranja, né, que são relacionadas também ao Halloween, que é associada à força, à colheita do outono. Já o preto simboliza a morte, as trevas. Então são cores que são muito usadas, né? Aí vem a questão dos gatos pretos, aranhas, morcegos, que são relacionadas às bruxas e ao azar. O Halloween é uma das principais festas satânicas. É onde o satanismo ele se mostra de forma clara, sem nenhuma obscuridade, né? O satanismo se apresenta claramente para as pessoas. Então eu não entendo como é que tem cristãos que deixam seus filhos nas escolas ou onde for usar fantasias do Halloween. Hoje eu vi um vídeo até de um padre falando que católicos não comemoram Halloween. Infelizmente, isso não é uma verdade coletiva para todos os católicos, mas aqueles que são mais firmes na sua crença católica, pelo menos, né, eles não entram por esse caminho. Mas a grande maioria, isso tem adentrado também em igrejas evangélicas, não estão nem aí se isso é satanismo, é diabólico, aí depois estão sofrendo as consequências, os filhos estão crescendo perversos, desobedientes, né, as entidades, os demônios, passam a atuar na vida já das crianças, e assim vão de mal a pior, porque deixam seus filhos serem influenciados por demônios. É um dia do ano em que os demônios atuam muito e agem na vida das pessoas, que dão lugar para ele através dessas fantasias, dessas roupas. Eu fico me perguntando às vezes no carnaval como é que alguém se veste, se caracteriza, usa uma máscara, uma roupa de diabo, de diaba, como se o mundo espiritual fosse uma brincadeira. Então a mesma coisa fazem no Halloween. Mulheres se vestem de bruxa. Bruxa é coisa séria, bruxa é quem mexe com satanismo, quem adora o diabo, quem serve ao diabo, e as pessoas levam isso tudo na brincadeira, quando o mundo espiritual não é uma brincadeira. Então o satanismo é uma das principais festas satânicas. Segundo o testemunho de algumas pessoas que praticaram o satanismo e depois se converteram ao cristianismo, o Halloween é considerado a festa mais importante para os cultos demoníacos, para quem não sabe, porque se inicia o novo ano satânico. É como uma espécie de aniversário do diabo. É nesta data que os grupos satânicos sacrificam os jovens, especialmente as crianças, pois são os preferidos de Deus. Então pessoas são mortas, sacrificadas nessa época do ano, em diversos países do mundo, pelos satanistas. Isso pode ser escondido, porque tem muita gente envolvida, muita gente poderosa envolvida nesse meio, mas isso acontece. Aí o que é que o diabo quer? Levar isso como uma brincadeira, como uma festa inofensiva, para que todos venham comemorar, e estão dando lugar a ele. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deixe lugar ao diabo. Todos nós vamos morrer, mas a gente não precisa estar comemorando a morte. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que eu vou comemorar a morte? Aí vem dia das bruxas, feitiçaria. A Bíblia diz, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho, a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Então, sobre o ocultismo, Efésios 5, 11 e 12 dizem, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então é isso que a Bíblia fala a respeito do ocultismo, a respeito não do Halloween em si, mas daquilo que é praticado nessa festa mundana. Então, o crente não comemora Halloween. O cristão verdadeiro em Jesus não comemora Halloween. O cristão evangélico, ele comemora o dia da Reforma Protestante, que se iniciou no dia 31 de outubro de 1517. É feriado, inclusive, em alguns estados da Alemanha, né? A origem dessa data, dia da Reforma Protestante, aconteceu através do monge agostiniano Martinho Lutero, todos
conhecem pelo menos um pouco da história. Ele pregou uma proposta de reforma para a Igreja Católica, nas portas da Igreja de Wittenberg, debatendo a doutrina e prática de indulgências. Essa proposta ficou mundialmente conhecida como as 95 teses que foram pregadas na porta da Igreja do Castelo, lá em Wittenberg. A princípio não foi uma provocação ou um desafio, melhor dizendo, do Martinho Lutero à Igreja Católica de Wittenberg, da Igreja Católica como um todo. A porta da igreja funcionava como um quadro de avisos públicos e, portanto, um lugar lógico para colocar as notícias importantes. Além disso, essas teses foram escritas em latim, a língua da igreja, e não em seu vernáculo alemão. No entanto, o caso gerou uma dura controvérsia entre Lutero e os aliados do Papa sobre uma variedade de doutrinas e práticas. Quando Lutero e seus seguidores foram excomungados em 1520, nasceu a tradição luterana. Para a igreja luterana, o dia da Reforma é um feriado menor e é oficialmente definido como Festival da Reforma. Até o século XX, as igrejas luteranas celebravam o dia da Reforma em 31 de outubro, não importasse o dia da semana. Hoje a maioria das igrejas protestantes muda sua celebração para que caia no domingo e às vezes descolam a data para ser celebrada no dia de Todos os Santos, em 1 de novembro, por exemplo, preservando assim muitas das tradições católicas. A exceção nesse sentido são os sabatistas, que costumam celebrar a data rigorosamente no dia 31 ou deslocar as celebrações para o sábado. Então o que impera hoje é que se comemora o dia da Reforma protestante. Enquanto isso, nós ficamos até tristes e envergonhados ao mesmo tempo de saber que alguns cristãos evangélicos deixam seus filhos comemorarem o Halloween ou até comemoram deixando-se vestir de vampiro, de bruxa, roupa de abóbora e de tantos símbolos satânicos, diabólicos, como já falei há pouco aqui. Então, cuidado com essas manifestações ditas culturais, entre aspas, que nós vemos durante todo o ano. Todo ano, em vários meses do ano, tem uma festa específica que se diz cultural, até coisas que são denominadas de folclore, que são ensinadas para crianças dentro das escolas, para adolescentes, e que nós pais, evangélicos, cristãos, temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, para quando for velho não se desviará dele. No original, não se esquecerá dele. Porque tem muita criança que é ensinada na igreja e depois se desvia. É uma atitude da pessoa quando fica adulta. Agora, esquecer, nunca esquece. Então, ensine o correto aos seus filhos e pratique. Então, não comemore o Halloween, comemore o dia da Reforma Protestante. Ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, dê o like, clica no sininho para receber as notificações e compartilhe com mais pessoas. Deus abençoe.